Pense nisso. Você conheceu alguém especial. Ele diz que é cristão, frequenta a igreja, conhece a Bíblia e até cita versículos. Mas será que isso é suficiente para dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus? Será que apenas palavras e aparências garantem que ele realmente tem um relacionamento genuíno com o Senhor? E mais importante, como você pode discernir se esse homem é realmente alguém que honra a Deus em sua essência, ou se é apenas uma fachada religiosa? Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse tema essencial para quem deseja construir um relacionamento firmado na vontade de Deus. Vamos desvendar características fundamentais que um homem verdadeiramente, segundo o coração de Deus, deve ter, e ao longo desse vídeo, revelarei algo que pode mudar completamente sua visão sobre o que significa um homem realmente guiado por Deus. A última característica que vamos explorar é a mais poderosa de todas e pode ser um divisor de águas em sua vida amorosa. Antes de continuarmos, já aproveite para se inscrever no canal A Três com Deus. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Se você deseja aprender a discernir melhor e não cair em armadilhas emocionais, acompanhe até o final porque as revelações de hoje podem transformar sua percepção sobre relacionamentos. Para entender essa questão, precisamos olhar além das aparências. A Bíblia nos dá exemplos de homens que eram religiosos, mas que estavam longe do coração de Deus. Em Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28, Jesus repreende os fariseus dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isso nos ensina que nem todo homem que aparenta ser cristão realmente tem um coração voltado para Deus. Ele pode conhecer a Bíblia, pode falar palavras bonitas, mas o que realmente define um homem segundo o coração de Deus são suas atitudes. E é aqui que precisamos entender a diferença entre um homem religioso e um homem verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo. Vamos analisar alguns princípios fundamentais. Primeiramente, um homem segundo o coração de Deus não apenas fala sobre Deus, mas vive para Deus. Ele não é apenas um frequentador de igreja, mas alguém que pratica diariamente a palavra. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, encontramos um alerta importante. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso significa que um homem que realmente tem um coração voltado para Deus não apenas prega sobre amor, perdão e fidelidade, ele vive essas virtudes. Se ele fala sobre respeito, mas não respeita as pessoas ao seu redor, se prega sobre humildade, mas age com orgulho e arrogância, então há algo errado. Além disso, um homem segundo o coração de Deus tem um caráter moldado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo descreve os frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui está um teste simples. Se esse homem não demonstra esses frutos em sua vida, então sua fé pode ser apenas de palavras, e não de transformação genuína. Como ele trata as pessoas ao seu redor? Ele é paciente? Demonstra domínio próprio? Pratica a bondade e a fidelidade? Mas vamos além. O que dizem os especialistas sobre essa questão? A psicologia dos relacionamentos nos ensina que um caráter íntegro se manifesta de maneira consistente. John Gottman, um dos principais estudiosos da psicologia dos relacionamentos, destaca que o caráter de uma pessoa se revela nos pequenos detalhes do dia a dia. Pequenos gestos de respeito, honestidade e compromisso são muito mais reveladores do que grandes discursos ou promessas vazias. Assim, um homem segundo o coração de Deus será coerente. Suas ações e palavras estarão alinhadas. Ele não vai apenas dizer que respeita a mulher. Ele vai demonstrar esse respeito através de atitudes concretas. Ele não vai apenas prometer fidelidade, mas vai agir com integridade mesmo quando ninguém está olhando. Agora pare e reflita.
O homem que você tem observado ou com quem você está se relacionando realmente demonstra essas características? Suas ações estão alinhadas com as palavras que ele professa? Ou será que existe uma contradição entre o que ele diz e o que ele faz? Se essa questão já te fez pensar, me conta nos comentários. Você já conheceu alguém que falava muito sobre Deus, mas tinha atitudes completamente diferentes? Quero saber sua experiência. E não saia daí, porque na continuação deste vídeo, vamos explorar mais sinais reveladores que mostram se um homem realmente é segundo o coração de Deus. E lembre-se, a última característica que vamos revelar pode ser a mais importante de todas. Se você está gostando deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal A3 com Deus, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos buscar discernimento para viver relacionamentos saudáveis e alinhados com a vontade de Deus. Muitos homens podem falar sobre Deus, mas poucos realmente vivem segundo a vontade dele. Por isso precisamos ir mais fundo e aprender a identificar se esse homem que diz ser cristão realmente caminha com Deus. Vamos para um ponto crucial. Um homem segundo o coração de Deus tem um compromisso genuíno com a santidade. Ele não busca apenas parecer santo aos olhos dos outros, mas tem um desejo verdadeiro de agradar ao Senhor. Em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. A santidade não significa perfeição, mas sim um compromisso real de lutar contra o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Agora pense comigo, esse homem que você observa ou com quem você se relaciona tem uma vida comprometida com a santidade? Ou ele vive justificando comportamentos que claramente desagradam a Deus? Será que ele vê o pecado como algo sério ou apenas como um detalhe sem importância? O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso em 2ª carta a Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, onde descreve como seriam os homens nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse é um dos maiores perigos de um relacionamento: confundir a aparência de piedade com uma vida realmente transformada. Muitos homens podem parecer espirituais, mas no fundo são apenas amigos dos prazeres, como diz a palavra. Ele pode ter um discurso bonito, pode orar na igreja, mas como ele age quando ninguém está olhando? Vamos trazer isso para a psicologia dos relacionamentos. De acordo com estudiosos como Carl Rogers e Aaron Beck, o caráter de uma pessoa se revela muito mais nas suas ações diárias do que em suas palavras. Um homem que realmente busca a santidade não será perfeito, mas terá humildade para reconhecer seus erros e um desejo verdadeiro de mudar. Ele não tentará justificar falhas graves, mas se esforçará para viver uma vida que glorifique a Deus. Um ponto importante que você precisa observar é como ele lida com o arrependimento. Um homem, segundo o coração de Deus, reconhece suas falhas e busca transformação. Davi, por exemplo, foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Em Salmos capítulo 51, versículos 10 a 12, ele ora: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Isso significa que um homem que realmente ama a Deus não apenas admite seus erros, mas busca restauração. Agora reflita. Esse homem tem um coração ensinável? Ele demonstra humildade para reconhecer quando erra? Ou ele sempre tenta justificar e culpar os outros? Outra característica essencial de um homem segundo o coração de Deus é sua liderança espiritual. Esse é um ponto que muitas mulheres ignoram ao iniciar um relacionamento. Um homem realmente guiado pelo Senhor lidera com amor, sabedoria
e responsabilidade. Ele não apenas diz que quer um casamento abençoado, mas age de forma a construir essa base. Efésios capítulo 5, versículo 25, nos ensina que, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor não é um sentimento passageiro, mas uma decisão de se sacrificar, de colocar as necessidades do outro acima das suas. John Gottman, especialista em relacionamentos, afirma que um homem que lidera bem espiritualmente não faz isso com autoritarismo, mas com maturidade emocional e espiritual. Ele não manipula, não impõe sua vontade, mas guia sua casa com base no amor e na palavra de Deus. E agora vem um ponto que muitos ignoram. Um homem segundo o coração de Deus não apenas busca crescer espiritualmente sozinho, mas incentiva a pessoa ao seu lado a crescer também. Se esse homem desmotiva sua fé, desvaloriza sua busca por Deus ou te afasta do propósito, ele não é um líder espiritual verdadeiro. Agora eu quero saber, você já viveu ou conhece alguém que passou por um relacionamento onde a fé foi desmotivada pelo parceiro? Me conta nos comentários. E não saia daí, porque ainda temos pontos essenciais para abordar. O último que vamos revelar é o mais poderoso e pode mudar completamente a forma como você enxerga o propósito de Deus para um relacionamento. Se você está gostando do conteúdo, aproveite para se inscrever no canal A Três com Deus, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Muitas vezes, podemos nos deixar enganar por palavras bonitas e uma aparência cristã superficial. Mas a verdadeira essência de um homem segundo o coração de Deus não está apenas no que ele diz, e sim no que ele vive. Por isso, precisamos aprofundar ainda mais essa análise. Um aspecto essencial que diferencia um homem verdadeiramente temente a Deus de um que apenas finge ser é sua relação com a verdade. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de verdade, e Satanás é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44 diz: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso significa que um homem segundo o coração de Deus é transparente. Ele não mente para impressionar, não esconde fatos importantes e não manipula a verdade para benefício próprio. Ele entende que a integridade é fundamental em sua vida com Deus e em seus relacionamentos. Aqui, vale um alerta importante. Se um homem mente em pequenas coisas, ele mentirá em coisas grandes. Muitas pessoas ignoram sinais óbvios, acreditando que pequenas mentiras não têm impacto. Mas um relacionamento construído na mentira não pode prosperar. A psicologia dos relacionamentos afirma que a confiança é um dos pilares fundamentais para um vínculo saudável. E quando a mentira entra, a base começa a ruir. John Gottman destaca que casais que constroem um relacionamento sólido têm como principal característica a honestidade e a transparência em todas as áreas da vida. Agora faça uma autoanálise. Esse homem com quem você se relaciona ou observa é alguém que fala a verdade, mesmo quando isso não o favorece? Ou ele distorce informações, inventa desculpas e evita assumir a responsabilidade por seus atos? Outro ponto essencial em um homem segundo o coração de Deus é sua humildade. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6, nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade de um homem se manifesta de diversas formas. Um homem humilde não se considera superior à sua esposa ou a qualquer pessoa. Ele reconhece que precisa de Deus, aceita a correção e não tenta provar que sempre está certo. Ele está disposto a aprender e crescer espiritualmente. A arrogância, por outro lado, é um sinal de alerta. Homens que se acham superiores, que nunca pedem perdão, ou que veem as mulheres como inferiores, não possuem o coração moldado por Deus. E aqui precisamos falar sobre um tema que muitos ignoram. Como esse homem trata os outros? Ele é gentil e respeitoso com as pessoas ao seu redor, ou apenas quando quer impressionar? Muitas mulheres observam apenas como um homem as trata diretamente,
mas esquecem de notar seu comportamento com outras pessoas. Como ele trata os pais, os irmãos, os amigos, os funcionários de um restaurante ou qualquer outra pessoa. Isso diz muito sobre o caráter dele. Jesus nos ensina em Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. A psicologia dos relacionamentos reforça essa ideia. Segundo Gary Chapman, autor de As 5 Linguagens do Amor, a maneira como uma pessoa se comporta nos momentos em que não está sendo observada é o que realmente revela seu caráter. Um homem que é educado e atencioso apenas quando lhe convém, mas trata mal as pessoas ao seu redor, está apenas desempenhando um papel, e isso com o tempo se tornará evidente. Agora, faça uma reflexão. Esse homem que diz ser cristão tem um coração humilde e tratável? Ele demonstra gentileza de forma constante? Ou sua bondade depende da situação? E ainda há mais um ponto essencial que vamos abordar no próximo trecho do vídeo. A última característica que vamos revelar é a mais poderosa de todas, e entender isso pode ser um divisor de águas no seu discernimento sobre relacionamentos. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu comentário aqui e compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão. E claro, se ainda não se inscreveu no canal A3 com Deus, inscreva-se agora para continuar acompanhando conteúdos como este. Agora chegamos ao ponto mais poderoso de todos. Se você ignorar tudo o que falamos até aqui, mas entender essa última característica, já terá um discernimento muito maior para identificar se um homem realmente é segundo o coração de Deus. Preste muita atenção. Um verdadeiro homem de Deus não apenas conhece a palavra, mas a coloca em prática diariamente. Jesus nos advertiu sobre aqueles que apenas falam bonito, mas não vivem o que pregam. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, ele diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso significa que não basta um homem dizer que é cristão, orar em público ou até mesmo ter um ministério. O que realmente importa é sua obediência diária à palavra de Deus. E isso se reflete principalmente em como ele vive os mandamentos no seu dia a dia. A grande questão aqui é: ele tem uma vida de frutos espirituais? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nos ensina quais são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Um homem verdadeiramente segundo o coração de Deus manifesta essas características em sua vida. Ele é paciente, trata as pessoas com bondade, tem domínio próprio e uma fé genuína. Ele não vive guiado pelo ego, mas sim pelo Espírito Santo. E aqui vem um alerta. Se um homem afirma ser cristão, mas sua vida não reflete os frutos do Espírito, então há algo errado. Tiago capítulo 2, versículo 26 nos diz: Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A psicologia dos relacionamentos também destaca a importância dos padrões comportamentais. Estudos de John Bowlby sobre apego mostram que pessoas emocionalmente saudáveis demonstram consistência em suas atitudes. Se um homem tem um comportamento instável, às vezes sendo extremamente carinhoso e outras vezes frio ou até mesmo agressivo, isso é um sinal de alerta. Agora, pare e reflita. Esse homem que você conhece ou com quem você se relaciona demonstra os frutos do Espírito de maneira consistente? Ou sua fé está apenas nas palavras, sem ações concretas? E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Um homem que não vive os princípios de Deus nunca poderá conduzir um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Se você deseja um relacionamento abençoado, precisa estar com alguém que seja, antes de tudo, submisso ao Senhor. Um homem que ama e teme a Deus será capaz de amar sua esposa da maneira correta,
como Cristo amou a igreja. Mas se ele não se submete a Deus, cedo ou tarde, isso se tornará um grande problema. Muitos relacionamentos começam cheios de paixão, mas sem um alicerce sólido na palavra de Deus acabam desmoronando. Isso acontece porque os sentimentos são voláteis, mas a obediência a Deus é o que sustenta um casamento duradouro. Agora, eu te pergunto, você quer construir sua vida ao lado de alguém que realmente tem um coração voltado para Deus? Ou quer correr o risco de se envolver com alguém que apenas usa o nome de Cristo, mas não o segue de verdade? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Deixe nos comentários sua opinião. Qual dessas características você considera a mais importante? E se você ainda não está inscrito no canal A3 com Deus, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Temos muito mais reflexões profundas sobre relacionamentos cristãos para te ajudar a tomar decisões sábias e alinhadas com a vontade de Deus. E antes de sair, confira esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Um deles pode ser exatamente o que você precisa para continuar crescendo na sua jornada espiritual e emocional.